Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares, onde busca eternizar grandes histórias e criar memórias com pessoas marcantes e edificantes aqui da nossa cidade. E hoje tenho a grande honra de poder eternizar a história de uma grande mulher. Falo dela, a Lash Design, Josi Rocha, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Josi, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra incrível poder receber e entrevistar e imortalizar a história de uma grande mulher como você. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Te acompanhava já pelas Valeu. redes sociais. Algumas amigas, grandes Sim. mulheres já passaram por aqui. E fiquei muito surpresa e muito feliz com o seu convite. Tamo junto, Josi. E para começar nosso bate-papo, nós sabemos que o assunto saúde mental, ele ficou em voga na sociedade muito por conta de tudo aquilo que o mundo viveu e passou a ter que conviver durante a pandemia. Haja vista que hoje em dia nós temos visto o corpo que os profissionais que cuidam da mente ganharam na sociedade. Falo de psicólogos, médicos, psiquiatras, terapeutas, enfim. E falar sobre saúde mental hoje se tornou extremamente comum. É algo que se tornou rotineiro. Sim. Em conversas com amigas, com colegas de trabalho, familiares, então nem se fala. Quem é que nunca perguntou para algum amigo hoje em dia, né? Como está a sua cabeça? Como é que está a sua mente? Está tudo bem? Feita essa pequena introdução, como está a Josi Rocha mentalmente falando neste ano de 2026? Esse ano, graças a Deus, eu estou muito melhor do que ano passado. 2024, por exemplo, foi um ano bem difícil para mim. Sim. E de lá para cá eu tive ajuda de muitas pessoas assim que me acolheram, pessoas que fazem parte assim da minha vida, que vou levar para a vida inteira, né? Hoje eu me encontro muito tranquila, Que legal. porque o espiritual da gente, em primeiro lugar, Claro. tem que estar, né? Tem que estar alinhado, senão a gente dá uma pequena surtada, a gente não aguenta não. Mas, graças a Deus, hoje eu tô bem, tô em paz. Que legal, Tô em muito paz. bom ouvir isso. E pensando no que foi a pandemia para o mundo, o que foi o período pandêmico? O que foram os anos de 2020 e 2021 para a sua história de vida? Foi desafiador. A gente aprendeu a dar valor a pequenas coisas, né? Pequenos Sim. momentos com a família, a pequeno respirar. O simples fato de você estar respirando já foi assim uma grande vitória. Eu tive Covid, Sim. graças a Deus não foi nada assim muito assim sério, assim, Sim. questão de hospitalizar, mas perdi pessoas queridas, né? Foi muito difícil, mas eu vejo como quem sobreviveu, nós somos vitoriosos. Sim. Né? O cuidado de Deus ali o tempo todo com a gente, porque muitas pessoas queridas que a gente jamais imaginou, um vírus, né, levou, infelizmente, quem imaginava? Né? Um vírus uma pandemia, quem imaginava a gente passar por uma pandemia? Então, é só agradecer a Deus mesmo pelo que a gente passou na época e hoje a gente está aqui podendo contar essa Exato. História, né? E é tão incrível, né, no sentido negativo, claro, de como algo invisível matou tanta gente ao redor do mundo. Como era a Josi Rocha antes da pandemia e o que se tornou a Josi Rocha pós-pandemia? E aonde eu quero chegar? E qual é a seguinte indagação que farei para você? Qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua vida e que você levará consigo para o resto dos seus dias aqui na Terra? Valorizar os pequenos momentos. Viver a vida, acordar todos os dias e agradecer a Deus pelo dia dado, né? Viver, acordar, falar que ama, beijar os filhos, a mãe, o pai, os parentes, as pessoas, assim, a gente tem que tentar ser leve todos os dias, porque a vida já é muito difícil para todo mundo. Exato. Então, quando a gente passa por situações assim que você não sabe o dia de amanhã, vem uma pandemia, pode ser que tenha próximas, Sim. e a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, o que a gente pode fazer? É viver o hoje. É acordar, te amo, mãe, filha, Exato. eu te amo, amor, eu te amo, eu tô aqui, conte comigo, e tentar ser o melhor da gente, dar o melhor da gente
para os outros. Coisa que antes a gente levava muito para o lado, eu tô com raiva, eu não vou ligar, me fez isso e aquilo. Então, a gente tem que relevar muita coisa, porque daqui a gente não leva nada. Exatamente. Nós não somos nada aqui, então temos que ser o melhor todos os dias. Como era a Josi Rocha nos tempos de escola? Uai, por que risada? Era terrível? Nossa, eu era muito exemplar. Então beleza. Entendi. A ironia. Eu sempre fui muito feliz, eu sempre fui muito sorridente, muito alegre, muito quinta série. Sim. Aquela quinta série nunca saiu de mim. Eu ia pra escola, na verdade, porque, né, tinha que ir na escola. Tinha que ir, né? Tinha que ir é igual na pagar a escola. conta como adulto, né? Tem que pagar. Tinha que ir. Mas a época da escola faz parte da vida da gente. Tem muita gente que quando a gente está na escola estudando, a gente reclama. Nossa, pra quê? Mas a gente sente tanta falta depois das amizades, dos momentos compartilhados. É muito legal. Eu era muito espoletinha. Eu era. Mas foi muito, muito feliz, foi muito alegre essa época de escola para mim. Faz parte do crescimento da gente. Foi bem bacana. E qual escola ou quais foram as escolas que você estudou aqui em Governador Valadares? Eu estudei no Caxias, Duque de Caxias, ali de São Raimundo. Sim. Estudei no Manuel Birro. E nós sabemos, como você mesma disse agora, relembrando com muitas risadas, que o tempo de escola ele é inesquecível, por inúmeras razões. Talvez uma das mais importantes razões é que o tempo de escola ele jamais voltará. Por isso que imagino que você fale para sua filha, para ela poder aproveitar Sim. tudo que ela está vivendo no tempo escolar, porque é algo que não volta mais. E querendo ou não, e é um fato, a vida é muito mais gostosa, a vida é muito mais tranquila durante o tempo escolar. Sim. E o louco, né, que quando a gente chegava ali próximo de sair da escola, a gente ficava sempre falando, nossa, podia acabar logo, Sim. eu quero ser adulto, eu quero ir pra escola sozinho, enfim, quero ir pra faculdade logo. E por inúmeras outras razões, o tempo escolar ele é muito nostálgico e muito legal de ser lembrado. Feito esse pequeno preâmbulo, qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente a uma das escolas que você estudou, vem na sua cabeça na hora? Meu ensino médio. As minhas amigas, quando a gente saía da escola, a gente já ficava organizando ali para ir para casa da outra fazer brigadeiro, Legal. pós-escola, Sim. assistir filme. A gente marcava assim eventozinhos para assistir filme. E também, na época, o pessoal vai lembrar, Projeto Xerimbabo. Sim. Aquilo ali marcou, acho que a vida de todos Exato. ali da escola. Juntava ônibus, e todo mundo com Discman, escutando as musiquinhas, e o ônibus ia lotado, aquelas aração, chegava lá, passava o dia, era muito divertido. Isso aí eu acho que marcou a memória de muitos, né? A história de muitos da época. Se você pudesse voltar no tempo e tivesse o poder de inserir na sua vida de adolescente e na sua infância objetos que hoje estão em voga no mundo todo e que na sua época não existiam ou estavam começando a aparecer para o mundo. Se você pudesse, mediante a tudo que você viveu na sua infância, as brincadeiras, as colegas, as amizades, enfim, se você pudesse, você colocaria o celular na sua infância e adolescência pensando que seria muito melhor a sua adolescência ou infância, ou tudo que você viveu sem o celular valeu muito a pena e você não precisou do celular para poder ser feliz? Não colocaria internet na época, porque eu tive uma infância muito maravilhosa, que foi a infância de rua. Nossa, eu brincava demais, né? E sem hora para voltar para casa. Só voltava quando a mãe estava com chinelo na mão lá para passar para dentro. Ia beber um copo de água, não podia voltar para a rua. Era melhor, era muito bom. Isso, pelo lado profissional, a internet. Claro. Né? Porque abriria muitas portas hoje em dia, e às vezes até mais facilidade, mais cedo pra gente, na questão de trabalho. Mas na vida, assim, pessoal mesmo, nada. Existe uma Josi Rocha hoje que há quase meia década realiza com muita maestria o trabalho de lash design. Só que, antes de existir você hoje enquanto profissional da área da beleza, existiu uma Josi Rocha que passou e trabalhou em várias áreas diferentes, das quais, né, são muito antagônicas em relação ao que você faz hoje. Como é que foi, e conte essa história da Josi Rocha, que saiu da escola no ensino médio
e que foi caminhando e que foi iniciando a sua trajetória profissional até chegar nos tempos atuais como uma pessoa pertencente à área da estética. Eu trabalhei já em videolocadora, que foi o meu primeiro emprego. Depois eu comprei uma videolocadora. Fiquei uns bons anos, foi muito bom também. Que legal. Eu adoro filme, amo, então eu maratonava vários filmes, poder indicar. Eu sou muito comunicativa, então eu gosto muito de conversar. E depois eu trabalhei também em loja de roupa. Já trabalhei, e por fim era auxiliar administrativo, né? Fiquei uns bons anos também, até me encontrar na área da beleza. Que hoje eu me arrependo de não ter entrado antes, porque é uma área que eu me realizo, eu gosto muito da área da beleza. Pode ser fazendo qualquer coisa, que eu ainda quero acrescentar mais coisas na área da beleza, né? Para a minha profissão. Mas hoje eu estou muito realizada, eu gosto muito. O contato com as clientes, as conversas são muito legais. Sobre a sua trajetória e história de vida antes de se tornar o que você se tornou na área da beleza, mesmo tendo sido, Josi, áreas totalmente antagônicas das quais, né, você passou em relação ao que você faz hoje, o quanto que essa bagagem profissional te ajudou a ser a profissional que você é em pleno 2026? Me ajudou na questão da comunicação. Sim. Né? Isso traz muita coisa pra gente. E de hoje ter a plena certeza de que hoje eu faço o que eu amo. Antes eu pulava de um para o outro porque a gente precisa trabalhar, né? Achava que gostava, só que hoje eu me encontrei mesmo e sei que eu amo. Não sei se essa é a minha profissão final. Sim. Porque eu me vejo muito na comunicação, né? Já até falaram para eu fazer psicologia e tal. Legal. Não sei se é algo que me atrai muito, mas algo na comunicação eu gosto muito, né? Uma terapiazinha ali nos atendimentos me chama muita atenção. Então eu gosto muito, não simplesmente de atender, de fazer, né? Mas sim da comunicação com os clientes, do contato. É uma troca. É muito gostoso a troca ali de experiência, de vida, de tudo, de amor, de afeto, é muito bom. E como se deu o início da Josi Rocha Lash Design? Eu estava passando por um momento que parece que eu estava meio perdida. E aí eu via todo mundo fazendo e falava, eu acho que eu gosto disso, porque eu sou muito boa no manual. Eu gosto muito de coisas manuais. Inclusive, eu sou artesã também. Que legal. E aí, foi uma coisa que eu fiz, me arrependi a primeiro momento, porque parece ser fácil, mas não é fácil. Imagina. Mas eu falei, gente, minha mãe vai me matar, porque eu fiquei muito na cabeça dela para fazer, então ela me apoiou muito. E aí, na persistência. Sim. Fui persistindo ali, e aí, rapidinho, já me apaixonei e queria ficar na área, e fui fazendo mais curso, e me encontrei na área. Sobre o seu início nesse nicho, e é interessante pensar que quando você começou nessa área, imagino eu que já era uma área muito, como eu posso dizer, que já era muito aberta a vários profissionais que já estavam inseridas nesse segmento. E todo o início é desafiador. Sim. O início de relação amorosa, o início de relação profissional, o início profissional, então, independentemente do segmento, nem se fale. Qual foi o maior desafio que você teve enquanto lash design? No início da sua trajetória, claro. O início ele é muito difícil porque você fica cheio de medo. A gente tem muito medo de começar. E se eu não conseguir cliente? E se não der certo? Então, assim, a gente não pode ter medo, né? Isso hoje eu aprendi. A gente não pode ter medo. Você tem vontade, você leva jeito, vai, só começa. Então, a captação de cliente, a princípio, não foi muito difícil, mas é o que dá medo. Sim. Né? Até a gente chegar assim, a uma cartela boa assim, de cliente, isso para mim foi bem desafiador. E para deixar de ser um desafio, o que você precisou fazer no início da sua trajetória para justamente ultrapassar essa primeira barreira? A persistência. Não desistir. Todos os dias. Manda mensagem, vai postando. Quanto mais você posta, você vai ficando, né, bom naquilo. E quanto mais cliente, aí no início você pega uma conhecida, você vai pegando modelos e vai fazendo fotos e vídeo, trabalhando com aquilo ali, e daqui a pouquinho fica fácil. É a persistência ali todos os dias. E a partir de qual momento que essa persistência gerou um resultado onde você passou a não ter mais medo de não ter cliente? Depois de quanto tempo? Já uns 5 meses. Aí eu comecei a atender na minha casa.
para ver se de fato aquilo ia para frente, se eu ia gostar de verdade, se ia dar certo. Aí, quando eu estava ali com 5, 6 meses, já comecei a olhar outro lugar. Aí vi uma oportunidade de uma sala, Que legal. de era uma colega, uma conhecida que virou amiga. Aí ela tinha uma sala para alugar e dali eu comecei. Aí ali deslanchou. Ali foi o meu início, assim, o meu start de verdade como profissional. Foi muito bom. Eu, como leigo, anteriormente, há muito tempo, quando eu via a minha mãe indo num salão, ela vai até hoje, mas quando eu era menor e não tinha muito contato com profissionais da área da beleza, eu sempre achava que qualquer pessoa que trabalhava na área da beleza trabalhava nesse nicho porque tinha um dom. Porque via a mãe, aprendeu vendo a mãe fazendo e começou também a trabalhar com isso. Mas o tempo passou e eu vi que não. Existe todo um preparo. Existe um estudo mesmo, uma espécie de faculdade no sentido de vários cursos, várias técnicas, várias teorias que precisam ser aprendidas por quem vai trabalhar nesse nicho para poder obter resultado. Como foi o seu processo de preparação para se tornar uma profissional gabaritada nesse segmento? Na verdade, eu fui no impulso mesmo, né? Eu falei, eu vou porque eu tenho muito isso. Quando eu coloco algo na cabeça, eu quero. Sim. E eu vi, né, uma área crescente. Eu precisava trabalhar. Aí vem você trabalhar para você mesma, em casa, onde eu posso dar atenção para minha filha. Tem um tempo mais flexível. Claro. Então, ali me acendeu a vontade. Eu falei, eu vou. E deu certo, graças a Deus. E a partir daí, depois de um ano, eu já me vi, assim, bem preparada mesmo. Inclusive, né, hoje já ministro cursos também. Legal. Então, a partir dali, quando eu saí da minha casa, saí do meu casulo, que eu tive minha própria sala, foi ali que eu me vi atender a minha primeira cliente. Para mim foi uma experiência incrível, num espaço novo, um espaço profissional. Ali eu falei, eu sou profissional, eu posso. E qual que é o grande tópico? Porque, como você mesma disse, você demorou ali 5 meses para poder começar a ter ali uma cartela de clientes cheia. Mas em qualquer área profissional, principalmente no empreendedorismo, independentemente do segmento, existe ali a necessidade de você fazer um processo de fidelização do cliente. Saber que ele vai sempre recorrer ao seu trabalho, mesmo tendo várias outras opções. E no seu caso, por exemplo, pessoas que profissionais esses, que já tinham até muito mais tempo que você de estrada. Qual que é o princípio básico, na sua visão? Qual que é o tópico principal para poder fidelizar uma cliente em um mercado tão concorrido? Eu acho que, a princípio ali, é a tratativa, Sim. a conexão que você tem com o cliente. E depois, o trabalho que você entrega para eles, né? Tem várias, na cidade tem várias, igual, né, você disse, tem várias renomadas, tem algumas que eu sou fã, que eu sigo o trabalho, que eu amo o trabalho delas, e eu me inspiro nelas, inclusive. Mas público tem para todo mundo, né? Independente da quantidade de leste. A conexão mesmo que você cria ali com o cliente. Você entrega um trabalho bom, duradouro, a cliente sempre vai te procurar. Independentemente, eu já teve vezes que já estive viajando, a cliente acaba fazendo com outra pessoa, mas acaba voltando. Porque a gente cria uma conexão. Sim. Entrega um bom trabalho e também uma conexão, né? A gente vira família. Isso é muito importante, a conexão que você cria, a tratativa com a cliente. Ela tem que se sentir em casa. E sobre esse nicho aqui em Valadares, é uma classe unida? Olha, não... É difícil te dar, assim... Eu nunca tive problema com nenhuma delas, né? Sigo o trabalho, curto, me inspiro em algumas, né? Igual eu te disse. Mas eu nunca vi, assim, uma grande rivalidade na cidade, não. Eu acho que são colegas mesmo. Nunca vi rivalidade entre elas. Sobre o seu trabalho, e eu acho muito interessante e nobre no trabalho de qualquer profissional na área da beleza, que normalmente, né, e com todo respeito, claro, são mulheres muito esbeltas, muito belas, e que possuem a missão de embelezar outras mulheres que muitas das vezes já são muito belas, mas você tem ali o trabalho, o desafio de colocar uma beleza a mais onde parece impossível embelezar essa pessoa. O quão grande na sua cabeça é saber que o seu trabalho serve, e você, enquanto profissional, serve como uma agente transformadora de vidas
e uma renovadora de autoestimas através do seu trabalho enquanto lash designer. Eu fico lisonjeada, né? Isso é um desafio até, porque elas vão levar o seu trabalho para onde elas forem. É a carta, assim, né? É o cartão de visita, assim. É a primeira coisa, a primeira impressão. Agora as pessoas olham, tipo, tem algo bonito, diferente, mas às vezes as pessoas não sabem nem explicar, porque tem várias técnicas, Sim. né? Então tem umas que ficam bem mais chamativas, outras bem sutil. Isso é gratificante demais, saber que elas nos escolhem para poder deixá-las mais bonitas, né? Isso é maravilhoso. E dentro da sua área, e dentro daquilo que você faz com muita maestria, imagino eu que dentro de quase meia década você já embelezou várias mulheres, só que sempre tem aquele tratamento, aquele atendimento marcante, por inúmeras razões. A cliente chegou num dia exausta e desabafou, estava passando por um momento complicado no relacionamento, na vida com os filhos, na relação profissional com o chefe, enfim. E através do seu atendimento você pôde tranquilizá-la, além de ouvi-la. Enfim, dentro da sua história como lash design, qual é o grande atendimento? Qual foi o grande momento, aquele tipo de período ali, 2, 3 horas, que através desse atendimento você ficou marcada de alguma forma? Olha, são vários, né? São várias histórias. Tem gente que chega ali, não tá num dia legal, brigou com o marido, ou perdeu alguém, tá se sentindo feio. A estima, assim, tá bem baixa. Sim. E tem uma que eu gostei bastante de atender, uma mãezinha. Ela foi com o nenenzinho, amamentando, né? E aí, tipo assim, ela fala assim, não tem com quem deixar, você pode me atender? Aí você fica, tipo, como? Vai ser um desafio, porque claro. Não era um neném recém-nascido, já era aquele neném que já não fica quieto. E é bem difícil você atender Sim. a pessoa, né? Se mexendo. Então, assim, aquela coisinha mais linda, aquele neném, ele tava mamando aqui, ele olhando pra mim, e eu atendendo a mãezinha dele, tentando Sim. acalmar, enquanto ela tentava organizar, né, a autoestima dela novamente, Sim. tentando se conectar de novo. E aquilo ali me marcou bastante, porque, tipo, não tem mãe. Hoje em dia, as mães vão ficando de lado porque às vezes não tem uma rede de apoio, não tem com quem deixar, e alguns Sim. lugares não aceitam crianças. Então, assim, foi muito legal deixar a autoestima dela no alto, assim. Ela saiu bonita, bem agradecida e voltou várias vezes, virou cliente. E é muito legal. Hoje em dia, as mães não tem muito espaço, assim, em alguns lugares, né? Igual em salão, tem gente que coloca até... Na internet a gente vê muito, não aceita criança, não traga ninguém. De fato, se não puder levar, se puder, tiver alguém para deixar, seria ótimo, mas como que você deixa de atender uma mãe por causa de uma criança? Não tem jeito, então a gente tem que acolher. Isso é muito gratificante. Além de deixar bonita, acolher ela e a criança. Isso para mim marcou bastante, eu achei muito... E não sai da minha mente. Sim. Quando fala de uma história assim, eu lembro dessa. Qual é a grande marca do atendimento da Josi Rocha que você faz questão de implementar em todas as vezes que você vai atender uma cliente? Qual que é a grande característica que você acha que você tem que até faz parte do seu processo de fidelização dos clientes? A conexão com as minhas clientes, as conversas profundas, os conselhos. Ouço o conselho, dou muito conselho também. Falar também da palavra de Deus. Às vezes a Sim. pessoa está num momento assim tão difícil, né? Assim como eu carrego muito e creio muito assim que em momentos difíceis a gente só tem Deus. Então eu faço questão de enfatizar isso, né? Na vida e na mente delas. Até porque hoje a mente das pessoas estão muito bagunçadas, Exato. Né? Então a gente tem que saber que a gente tem um apoio. Às vezes a pessoa precisa só de uma palavra da gente. Então eu acho que a conexão com as minhas clientes, para mim, é o que me faz ir todos os dias trabalhar. Josi, todos nós temos problemas, e problemas fazem parte da nossa vida. E às vezes ter um problema é bom, porque você ali, mediante a qualquer tipo de cisânia na vida profissional, amorosa, enfim, ali você vai se desafiar e tentar resolver, né, e encontrar uma solução. E pelo fato de todos nós, né, termos um trabalho, às vezes o problema é maior do que a nossa vontade de trabalhar. Ou seja, vai ter dia que você vai acordar Sim. e você está com a cabeça voltada para aquele problema, mas ao mesmo tempo você precisa trabalhar e entregar o seu melhor, Sim. independentemente do que acontece e do que esteja passando na sua cabeça. Nesses dias,
que todos nós já passamos e vamos passar para o resto dos nossos dias aqui na Terra. O que a Josi Rocha faz para que o problema que está afetando a sua vida não afete o seu atendimento? O que eu faço é o que eu faço de melhor. Eu engulho meus problemas, guardo para mim e vou enfrentar, porque eu sou uma pessoa muito forte, graças a Deus, muito forte. Já passei por muitas coisas, desde criança, muitos problemas, mas coisas que muita gente nem vai saber, talvez Sim. só os próximos, porque eu não sou muito de ficar colocando meus problemas. Claro. Eu tento resolver meus problemas. E é aquele ditado, né? Quem não sabe, quem não pode te ajudar, não precisa saber do seu problema. Então, às vezes eu sou muito calma mediante muita coisa, porque eu sei que no final tudo dá certo. Então, eu calço ali, coloco para dentro e vou dar o meu melhor. Com a conexão, né, como dito anteriormente, com as minhas clientes, eu vou ficando mais leve, a gente vai trocando ali experiências, e eu sirvo de apoio para elas, e elas também muitas vezes servem de apoio para mim. Então, isso me ajuda bastante. Qual foi o grande sonho que você já realizou sendo Lash Design? Sendo Lash Design, ter o meu próprio espaço. Porque antes eu comecei em casa, não imaginava, né, a proporção, se iria dar certo de fato. E foi ter o meu próprio espaço. Não cheguei no auge ainda, né? Porque eu quero fazer várias outras coisas, tenho muitas ideias. Sim. Mas até então eu estou bem satisfeita. Qual é o grande sonho que você almeja realizar sendo Lash Design? Deixa-me pensar. São vários, imagino. São vários, porque a minha mente ela é muito inquieta. Sim. Eu quero várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu quero alcançar outras áreas, né, na área da estética mesmo. E aí, sim, para mim vai ser o auge. Qual o nome e o poder, o poder e o peso positivo, obviamente, do nome Catarina na sua vida? Nossa, Catarina. Catarina é meu ser de luz. Catarina é meu ponto de equilíbrio todos os dias. E se eu não desistir de várias coisas aqui até hoje, é por causa dela. Porque ela é uma menina incrível, ela é uma adolescente, né? Ela é que me dá conselho, a Catarina é o meu equilíbrio. O que é ser mãe e o que mudou na sua vida definitivamente após ter sido mãe? A maturidade, né? A maternidade traz pra gente muita maturidade. E eu não sabia que eu precisava tanto dela até tê-la, né? Ela, pra mim, Cacá é tudo na minha vida. Tudo. Ela é a minha pessoa favorita no mundo, é a minha filha. Pensando na sua história de vida e pensando naquilo que você é hoje, enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto filha, e pegando um tópico no que você falou em uma das suas últimas explanações, voltado para a questão de desafios e dificuldades que você já passou na sua vida. E nós sabemos que a nossa vida é feita, né, de capítulos, páginas tristes e páginas bonitas. Páginas que contam histórias maravilhosas e páginas contando histórias não tão bonitas assim. Isso faz parte da vida de qualquer ser humano. Qual foi o capítulo mais triste da sua história de vida e o que você fez ou está fazendo para poder esquecer essa página ou esse capítulo ou arrancando as páginas que contam essa história triste? Eu tive vários episódios muito tristes na minha vida, né? O primeiro foi em 2015, eu perdi o meu irmão. Sim. E ele era tudo para mim. E em 2024 que eu perdi a minha filha. Então, assim, eu acho que me levou a entender grande parte para eu aguentar o próximo processo que Sim. vinha pela frente. Foi um ano muito difícil, muito, e é até hoje. Mas o que eu faço? Eu entreguei nas mãos de Deus. Você perdoa quem você tem que perdoar, porque esse peso não nos cabe. E você aceita que aquilo ali era o tempo, era o que Deus escolheu para você. Sim. E é o que você tem que passar. Então, quando a gente entrega a carga para Deus, fica tudo mais leve. Tudo mais leve. Então, é Deus. Hoje, essas perdas, na verdade, não hoje, mas já há algum tempo, se tornaram estrelas no céu. Sim. Quando você olha para o céu à noite e vê duas estrelinhas brilhando, o que você fala e conversa com elas? Eu converso muito, dizendo que eu sinto muita saudade das coisas que a gente não viveu, das oportunidades que foram nos tiradas, né? E eu vejo aquele filme A Cabana. Sim. Não sei se você já assistiu. Aquele filme claro. ali,
quando eu perdi meu irmão, foi um processo de 6 anos para eu aceitar aquilo. Foi muito difícil. Então, quando eu assisti aquele filme, para mim foi libertador, que me fez entender vários ângulos de coisas que eu não entendia, me fez enxergar algumas coisas e aceitar. Então, a partir do momento que eu aprendi, já na primeira perda, a entregar tudo nas mãos de Deus, ficou tudo mais leve. Então, a segunda foi um choque que eu jamais imaginei na minha vida. E o que me fez atravessar aquilo ali foi essa certeza de que Deus está no controle de todos os momentos, inclusive das perdas. Né? A gente cresce, a gente amadurece, poderia ter mudado muitas coisas, e não nos cabe mais ficar, poderia ter feito, poderia. Então, tipo assim, você só entrega nas mãos de Deus e Deus cuida de tudo e tudo fica mais leve. Então, com Deus, sem Deus a gente não é nada. Então, a gente só acredita na misericórdia, pede misericórdia para Deus, tem muita fé e é isso. Em contrapartida, qual foi, ou qual é, melhor dizendo, o capítulo mais bonito da sua história de vida? Da minha história de vida? Ainda sobre a maternidade, a minha filha. Poder ver ela crescendo, desenvolver. E estou aí atrás do melhor para ela, deixando, assim, experiências de vida. Eu converso muito com ela, sou muito aberta para conversar. Ela é uma menina muito, muito adulta, assim. Ela é muito cabeça, ela é muito madura para algumas coisas, ela entende. Então, tenho sempre uma conversa franca com ela, sem esconder, sem ficar desenhando muita coisa, mostrando um pouco da realidade, da vida. E ela está passando por essa fase, assim, com maestria, com muita felicidade. Ela é muito leve, todo mundo que fica com ela fica encantado com ela, apaixonado com ela. Às vezes eles até preferem ficar com ela do que comigo. Ela é maravilhosa. Então esse é um capítulo muito, muito lindo da minha vida. Poder estar criando ela de uma forma que também eu não tive oportunidade, né, com a outra. Então, isso para mim é muito gratificante. Como mãe, sabendo que eu estou podendo, eu estou conseguindo. Ufa, não foi fácil. Crio ela sozinha desde os 2 anos e meio. Ela faz 13 agora. É desafiador, mas eu tô conseguindo. Que legal. Isso que é o mais importante. Na sua vida, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto mulher, enquanto profissional, qual é a característica principal que você precisa ver em uma pessoa que vai fazer se sentir atraída para ser e fazer parte do seu grupo de amigas? Ou até mesmo para fazer parte do grupo de amigas da sua filha, ou alguém que esteja se aproximando dos seus familiares, o que essa pessoa não pode não ter? A pessoa, em primeiro lugar, ela tem que ser uma pessoa alegre, leve, uma pessoa feliz, né? A gente tenta correr muito de pessoas negativas, pessoas que você vê que vivem no meio de fofoca, no meio de confusão. Então, isso eu quero muita distância. Então, eu oro muito para Deus me apresentar aos amigos dele. E, graças a Deus, todos os meus amigos são pessoas leves, alegres, que são assim, igual eu. Espontâneo, gosta sempre de dar boas gargalhadas. Pessoas alegres, então, divertidas, quinta série ali. É as pessoas que eu mais gosto perto de mim. Eu amo dar gargalhada, amo ser... Porque a vida já é muito dura, a gente passa por muitas coisas. Então, eu gosto muito de criar e ter momentos descontraídos. Tá? Tira a gente um pouquinho da realidade. Sim. Isso é muito bom. São pessoas assim que eu quero perto. Defina a sua vida com uma palavra. Superação. Defina a sua história de vida com uma frase. E o tempo todo ele é bom. Defina essa conversa com uma palavra. Gratidão. E eu sou totalmente grato, eternamente grato por você ter me concedido essa incrível oportunidade de ter eternizado sua maravilhosa história de vida enquanto mulher e profissional. Muito obrigado, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Quem sabe outras vezes em outras fases, com certeza, né? Estaremos aqui de volta. Sucesso para você. Para nós. Já sou sua fã. Ah, valeu, obrigado. Muito obrigada. Tamo junto, Josi. O bate-papo de hoje, que é eterno e ficará por toda a eternidade, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto, claro, em uma próxima oportunidade. Lembrando que essa semana, todo dia tem episódio novo aqui na Superi TV e também, claro, no Instagram e também no YouTube, através do canal Vozes de Valadares. Portanto, não perca, fique ligadinho que neste mês de maio teremos entrevistas todos os dias deste mês 5 e muito especial para todos nós. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.